Bom dia, Arlete, tudo bem? Você consegue me ouvir? Olá, muito bom dia, Adriana. Você consegue me ouvir, Adriana? Olá, muito bom dia também aí aos alunos que acabaram de entrar, né? A Cari, José Teixeira, Douglas, Elaine, Rosângela, né? Sejamos todos aí muito bem-vindos. Vamos aguardar alguns instantes para a gente efetivamente iniciar, ok?
A Arlete vai ver se vai sair e entrar. Estamos aqui conversando pelo chat. Fique à vontade aí para poder sinalizar as informações as quais, eu pontuei aqui no chat, bem no comecinho da nossa aula de hoje, ok?
Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Todo mundo consegue me ouvir, me ver aí, sim ou não? Rosângela colocou aqui agora sim, agora foi, né, Rosângela? Tá me ouvindo bem? Sim ou não? Sim, Arlete, ó, que joia. Galera, eu sou o professor Railson Muniz, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa Agenda 3. De antemão aí quero agradecer a presença de vocês que aqui estão conectados conosco, né? Aqui a Adriana, a Cari. E aí, se eu estiver errado aí na pronúncia, pode me dar um alô aí, ok? A Arlete, o Douglas, a Elaine e a Rosângela. Olha que bacana. Hoje estamos aí juntos para poder trocar um pouquinho de informação aí, né? Tá todo mundo conseguindo me ver e me ouvir bem mesmo? Deixa eu ver no chat aqui. É muita tela, quase um estúdio que o professor tem aqui para poder gerenciar essa aula aí. Olha só que maldade, professor. É Araçari. Olha só, desculpa aí, tá bom? Desculpa aí, vou acertar. É que aqui chega pra gente sem o cedilha e a gente se confundiu um pouquinho. Desculpa aí, tá bom? Vamos lá. Aí o sim, sim, a Rosângela colocou aqui, não estou conseguindo ouvir. Também aparece o microfone, mas está fechado. Bom, agora foi, né? Agora foi. Tá tudo certo. Mais uma vez, me perdoe aí pela pronúncia totalmente errada, né, não? Áudio e vídeo excelentes. Jóia. Então, vamos começar, pessoal. É uma sexta-feira, onde eu estou aqui está uma manhã ensolarada, né? Espero que onde vocês estejam esteja o tempo bom também, né? De antemão, quero dar aí as boas-vindas a esse nosso primeiro encontro, né? A minha primeira oportunidade de trocar um pouquinho de informação com vocês. Quero dizer que a nossa aula está sendo gravada, eventualmente algum outro aluno, né, posteriormente queira acessar a respeito aqui da nossa aula de número 3, nossa agenda de número 3, vai ter essa possibilidade aí também, tá certo? Gente, tá todo mundo conseguindo ver o slide também? Faz um apontamento para mim aí, eu vou ficar uma tela no slide, vou fazer assim, uma tela no slide, outra na câmera e a outra aqui no chat com vocês. Ok, joia, estão conseguindo sim. Obrigado pelo retorno, a Arlete e a Elaine também, Rosângela, o pessoal tá interativo aqui, ó, tecnologia com a gente mesmo, né? Apesar de que nós tivemos na Agenda 2 o assunto de tecnologia, espero que vocês tenham aproveitado bastante a oportunidade aí para trocar algumas informações extremamente importantes, né? Então vamos lá, nossa agenda de número 3, falando então sobre esse plantão de dúvidas da aula síncrona, né? Como eu falei, essa aula está sendo gravada. E, eventualmente, o indivíduo que quiser depois vai poder assistir. Então, hoje, nosso componente curricular, ele cerca, né, os cuidados, a importância, então, da, da atividade de empreender e também da atividade de proporcionar qualidade naquilo que a gente vai prestar como serviço. Portanto, então, a gente vai ter esse cenário aqui de estudo hoje nesse encontro. Gostaria que vocês ficassem aí atentos, né? Pudessem participar, de preferência ligando o microfone, né? Não sei se a nossa colega aqui conseguiu ativar o microfone dela, mas eu gostaria muito dessa participação, interação de vocês, partindo inclusive do chat, que eu já coloquei algumas coisas lá, se vocês puderem acompanhar e dar um joinha respondendo cada uma das alternativas, das duas enquetes que já estão lá desde as 9h32, se eu não me engano, as enquetes, tá? Então, 2 minutos após a gente ter efetivamente iniciado o encontro. Então, estão sendo aí acolhidos, né? Vamos retomar bem rapidamente
a questão do cenário das aulas anteriores, que foram 2 agendas, e vamos falar dessa aula atual, né, dessa nossa agenda atual, né? Vou precisar aí da interação, como eu falei, né, e a socialização de vocês no momento que a gente solicitar aqui. Seria extremamente importante que vocês pudessem tornar esse nosso encontro ainda mais rico, fazendo a participação de vocês, ok? E no finalzinho, lógico, né, no finalzinho, bem no finalzinho lá, a gente vai propor fazer uma explanação sobre qual é efetivamente a atividade para essa agenda de número 3, e que vocês possam ter condições aí de, de atuar, né, desenvolvendo aí a participação de vocês para essa específica agenda e atividade, né? A Rosângela, não, a Arlete colocou aqui, deixa eu ver. Quando eu clico no microfone aparece reunião com mudo ativado. Deixa eu ver se eventualmente uma pré-configuração aqui, tá? Vamos ver. Ó, dá uma olhadinha aí, o professor está fazendo algumas alterações aqui, e aí vocês verifiquem se vai ser possível. Ok. Ok. Olha que show, tá vendo? Ó, o professor está habilitando o microfone de todo mundo. Ok. Glória a Deus, gente. Vocês não têm noção do que é falar pro celular só e sem ouvir o retorno. Olha, viu? Tá vendo? Resolvido, né? Tá resolvido. Já deram risada, já consegui ouvir aqui. Espetacular. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, professor. Tá vendo? Nem precisou ter saído e voltado ninguém aí, né? Que joia. De novo, né? De novo, porque uma pessoa já fez isso hoje. Mas vamos tocar o barco que agora vai dar certo. Então, por favor, pelo amor de Deus, participem da aula comigo aqui. Agora sim, todo mundo com o microfone. Tá joia? Tranquilo, gente? Agora vai. É isso aí, agora vai. Agora eu vou até dar um riso aqui, ó. Vou até dar um riso aqui. Cadê? Aqui, ó. Coloquei nos glória a Deus. Vamos lá. Então vamos bora lá, gente, ó. Depois dessa apresentação inicial, né, do escopo do que a gente vai tratar ao longo desse nosso encontro, além de recebê-los, né, espero que todos vocês estejam bem aí e que seja produtiva esse nosso encontro, tá bom? Eu quero começar, então, né, já que os microfones estão ok, eu queria começar ouvindo de vocês a resposta do slide que eu estou mostrando aí, né? E eu pergunto nesse slide o que é empreendedorismo. Quem pode começar? Isso, podemos falar então, Arlete. Então, no meu ver, empreendedorismo é você planejar, né? Você ter uma visão do que você vai fazer no futuro e como você vai alcançar esse seu planejamento. Empreender, para mim, você saber, né, onde você está pisando, o que você precisa ter, né, para você alcançar o que você deseja. Para mim, empreender é isso, é ser uma pessoa proativa, né? Sempre prever o futuro, não ficar esperando acontecer as coisas para tomar atitude. Ó, É vocês isso para mim. perceberam, Joia, vocês perceberam que o professor deu lá, bateu palminha, apareceu um negócio subindo aí, maravilhoso, né? Olha, gente, realmente, empreender
tem muito a ver com o que você colocou aí, com o que você acabou de expor. É importante a gente entender, né, que fazer previsão do futuro, né, pessoal? Ninguém aqui é cigano, vai querer limão, né? Mas é do tipo de que a gente precisa se programar, desenvolver um planejamento antes que eventualmente algo aconteça no futuro, para que quando algo venha a acontecer, a gente consiga desenvolver alguma solução dentro daquilo que a gente já traçou como caminho, tá? Arlete, você está com a mão erguida? Eu vou baixar, eu acho que foi sem. É só clicar para baixar, eu tô meio perdida na internet. Vou clicar Isso, aqui para baixar. Obrigada. isso. Por nada, eu que agradeço. E aí, parece que eu vi que alguém, acho que foi o Araçari que. Foi a Araçari, eu sou uma Ah, menina. desculpa, olha, Hoje você não está me eu vou me ajudando, hein? ajustando. Pô, mas tá difícil. Oi, mas olha, agora eu vou ajudar você. Diga. Desculpa. Araçari, vai lá, diga pra gente aí o que você compreende como o que é empreendedorismo para você. Então, o empreendedorismo para mim é você gerir o seu próprio negócio, né? Ser dono da sua própria vida, do seu negócio, das suas coisas. Como bem a colega colocou, você fazer esse planejamento para ter o sucesso no seu negócio. Joinha, isso mesmo. Araçari, olha só. É que o seu nome é incomum, assim como o meu, Railson. Então, né, Isso. a gente se ajuda, então, pode ser? Perfeito, perfeito. Tá, joia. Desculpa mais uma vez aí. Então, é realmente isso, né? Eu acho assim bastante interessante, porque tem muitas pessoas que, inclusive, confundem o termo empreendedorismo com empresário. E, pessoal, são coisas diferentes, tá? E aí eu convido vocês, inclusive, a buscar no dicionário, que seja ele online, tá? Para que você possa entender o efetivo significado da palavra empreendedorismo e o significado em contrapartida da palavra empresário. De antemão, já coloco vocês nessa reflexão e digo que são termos diferentes, são termos diferentes, tá certo? Mais alguém quer participar aqui, respondendo para a gente o que vem a ser empreendedorismo? O professor vai fazer aquele ditado lá, né? Fala que eu te escuto, olha só. Mas tem gente que não está falando, mas está escrevendo. Vamos ver aqui. Tá todo mundo acompanhando o chat aí, né? Sim ou não? Responde aí sim, ponto. Joia. Eu gostaria de combinar com você o seguinte: quem pode nos ajudar lendo as informações, as perguntas ou as participações dos colegas que estão pontuando aqui via chat? Quem pode só erguer a mãozinha aí, né? Vamos trabalhar o empreendedorismo aqui na nossa aula, que é também, né, ser proativo, como foi muito bem dito aí pela nossa colega aí há uns instantes atrás, tá? Quem puder aí, faça a colocação, ou leia, por gentileza, o que a Elaine colocou aí para a gente no chat. Vamos Vamos ajudar. lá. Vamos A lá. Elaine dos Santos coloca propor soluções criativas que agreguem valor e atendam às necessidades. Joia, pessoal. Obrigado, viu? Pela a colaboração. E é isso mesmo, né? Olha, de certa forma, precisa desenvolver a criatividade, precisa, né, estar aí atento, né, às necessidades que a empresa eventualmente tenha. Galera, e uma coisa muito importante que a gente poder prestar atenção, né, é que quem empreende
precisa gerir os recursos que a empresa tem, tá? E eu acho interessante a gente começar, eu vou mudar o slide aqui para a gente definir algumas coisinhas, e já logo na sequência eu digo que... Peraí, a Elaine colocou que o microfone não está funcionando. Tem que apertar aí para poder habilitar, hein? Que aqui eu já liberei. Tá bom, Elaine? Tem que apertar aí para poder falar quando você achar que precisa, tá bom? Ou, se você quiser também, sem problema nenhum, participa aqui pelo chat, que a nossa interlocutora aqui da aula, a Araçari, vai nos ajudar e vai ler a sua mensagem, tá bom? Joia? Então, vamos lá. Muito importante, então, que a empresa possa gerir os seus recursos, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais a fundo sobre esse item, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui nesse novo slide que a criatividade faz parte, né? Ter novas ideias, né? Conhecer ali o âmbito que você está atuando, o setor da economia que você está atuando, e conhecer, né, os seus stakeholders, que a gente estudou em agendas atrás, que são os parceiros do negócio, que de alguma forma estão ali envolvidos com o negócio da empresa. Estar atento quanto às oportunidades, né? Nessa lâmpada aí que está aí, nas oportunidades. E, lógico, né? Toda profissão tem o quê, pessoal? Desafios. Exatamente. Desafios. E aí, muitas pessoas entendem o desafio como algo desmotivador. E o empreendedor tem como principal característica, pessoal, muito importante a gente entender isso. Aí, se você achar importante, faça as suas anotações, forme o seu conhecimento, né? Se prepare bem para que você possa ser um profissional competente no futuro próximo, principalmente após aí a formação do título que vocês estão buscando, que é o do curso técnico em guia de turismo, né? E aí, a questão de desafio, nós precisamos transformar esse termo na nossa mente e com as nossas ações para oportunidade, né? Então, veja, esses 4 itens aí são muito importantes para a gente manter a nossa carreira ok. Não importa se nós estamos falando do empreendedorismo no setor industriário, né? Que é a segunda, o segundo setor da economia, tá? Não importa se é no terceiro setor que a gente está envolvendo aqui, serviços e produtos, né? Comércio e serviços, aliás, né? Então, não importa. O importante é que você desenvolva esses aspectos, então, de criatividade, de oportunidade, de conhecimento, e transforme os desafios em oportunidades. Tá certo? E aí eu tomo a liberdade de colocar aqui no slide para vocês também o conceito de empreendedorismo, né? Alguém pode ler para a gente aí, por favor? Um de cada vez, pessoal. Isso! Obrigado. Conceito de empreendedorismo. Como o ato de empreender, que consiste em inovar dentro do mercado de uma empresa ou até mesmo da sociedade de forma geral. Olha lá, queria dar primeiro aqui, muito obrigado aí a Arlete por ter lido, tá? Dar as boas-vindas ao Luiz Martins, que apareceu aqui agora, apareceu para eu liberar aqui, a gente estava concentrado abordando os assuntos que a gente tem no slide aqui como proposta para amanhã de hoje. Então, seja muito bem-vindo aí, tá bom, Luiz? Deixa eu já fazer aqui aquilo que eu fiz no de vocês, permitir o microfone. Tá joia? Aí, se ele precisar falar,
né? Só falar que a gente escuta, né? Muito prazer, professor Obrigado. Railton Muniz aí, tá bom? Ó, hashtag tamo junto, não é não? Bora lá, pessoal. Então, muito bem lido aí pela nossa colega. Então, envolve, né, a questão da inovação no mercado. O professor está voltando um pouquinho aí, né, em agendas, definições de agenda 1 e 2, para a gente poder falar sobre o assunto desse nosso encontro, tá? Entendendo, né, que as empresas são formadas por pessoas. E as empresas só existem porque tem cliente querendo, né, o produto ou o serviço da empresa. Então, galera, a empresa só existe porque existe pessoa com a necessidade ou desejo de consumir um produto e ou serviço. Portanto, quem empreende identificou essa necessidade ou esse desejo em meio aos clientes, e por isso teve a ideia, por isso a imagem aí do lado da lâmpada, né? Teve a ideia, teve a criatividade com o seu conhecimento e transformou então o desafio em Oportunidade. Aí, que joia! Fiz questão de falar aqui sem soltar a voz, né? Transformar o desafio em oportunidade, tá certo? E aí, pessoal, nós temos aqui na sequência, né, o desenvolvimento das habilidades. Então, primeiro a gente precisa entender que, né, no curso técnico das ETEC, Centro Paula Souza, Estado de São Paulo inteiro, FATEC também é assim, nós focamos, né, a avaliação por competência. O que é avaliação por competência? É como principalmente o mercado avalia um trabalhador, um empregado, um colaborador. É assim que o mercado avalia, por competência. E avaliar por competência não é algo simples. Por quê? Porque envolve conhecimento, porque envolve habilidade e porque envolve atitude. Então eu falei conhecimento, habilidade e atitude. Dos três, o mais importante é a atitude. Porque com a atitude você consegue adquirir o conhecimento. O conhecimento, ainda com atitude, você consegue desenvolver habilidades. E aí, meu caro aluno, minha cara aluna, a atitude com conhecimento, você consegue desenvolver habilidades, você se torna cada vez mais perto de ser um colaborador, um empreendedor, um profissional competente. Então, entenda isso, por favor, né? Esse eu até chamo assim que é o único chá que pode, né? O único chá que pode. Conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Tudo bem? Chá. Então, avaliar competência é isso. E o profissional que tem sucesso na sua atividade, vamos dizer que ele seja realmente aí, não seja um colaborador de uma empresa, seja dono, um empreendedor, né? Um empreendedor. Para esse empreendedor ter sucesso, vocês concordam comigo que precisa haver uma sequência de resultados positivos? Concorda Sim. comigo ou não? Pois é. Agora, para ele ter resultados positivos, depende só dele? Não. Depende da Não. equipe. Depende partindo dele e consecutivamente de toda uma equipe que ele tem de trabalho no seu negócio. Então, além dessas habilidades individuais que a gente falou, ele precisa ter a percepção de que
quais são os critérios que eu preciso para a minha empresa para eu formar a melhor equipe, o melhor time, né? A gente pode fazer tranquilamente uma analogia aqui em relação aí aos esportes, né? Esportes coletivos. Geralmente, aquele esporte, aquele time que tem pessoas individuais que fazem as suas partes, e eu costumo dizer o seguinte, né? Que o individual interfere, sim, direta ou indiretamente no coletivo, tá? Então, se eu fizer a minha parte, eu estou colaborando individualmente, né? Mas o outro precisa fazer a parte dele, o outro precisa fazer a parte dele, todo mundo na equipe fazendo cada um a sua parte, o negócio tem maior probabilidade de ter sucesso, de antes do sucesso, né, de ter resultados positivos. Tudo bem, gente? Então, essa é a percepção, esse é o entendimento que a gente precisa. Por isso eu coloquei aqui desenvolvimento das habilidades empreendedoras, né? Porque tem pessoa que nasce já com dom, mas tem pessoa que adquire, pode ser treinado a habilidade de empreender, tá? Então, que fique claro isso para vocês todos aí. Desenvolver as ideias inovadoras de negócio, né? Tem aí o passo da incubação, negócio nascendo ali, fomento, né? Quanto à implantação dos negócios, tá? A rede, né? A formação da rede de apoio, todo esse network é importante para o empreendedor alavancar, né? Manter o seu negócio funcionando e funcionando bem, tá? E a busca, né, eventualmente, de recursos financeiros, né, para poder manter ali o investimento, né, se for recurso próprio ou se for recurso de terceiro, você precisa fazer um planejamento adequado aí, tá? Alguém colocou alguma coisa no chat aí? Cadê a minha interlocutora? Vamos lá. Luiz Martins coloca: o maior problema para quem quer ser empreendedor é a parte emocional, principalmente a ansiedade. Geralmente, se leva 5 anos para uma empresa se estabelecer. A maioria morre antes de nascer. Araçari coloca: Já. pode ser um time de um? Interessante, hein? Olha só. Vamos lá, vamos comentar com vocês aqui, principalmente a do Luiz, né? E não quis abrir o microfone, mas colocou aí. Obrigado mais uma vez pela interlocução aí, tá bom? Olha, gente, é triste dizer, mas a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso. Vou começar a responder pelo final, tá bom, Luiz? Você colocou aqui, morre antes de nascer. Infelizmente, nós temos uma situação no Brasil, porque, não só no Brasil, seja ele em qualquer lugar. Bom dia, antes de mais nada. E normalmente as pessoas elas têm uma grande perspectiva, só que às vezes vivem flutuando, né? E às vezes eu acho até interessante que muitas vezes a pessoa é empregado e ela sempre reclama do patrão. Eu acho que todo mundo na vida devia tentar montar uma coisa por conta própria, nem que seja vender pipoca, para a pessoa ter uma noção de quanto é difícil você manter uma. Porque é legal você ser empregado, você vai para sua casa, você tem seus 10º, suas férias, o patrão que se dane para arrumar o dinheiro. Mas só quando você tenta montar um negócio por conta, aí você começa a ver que muitos feriados não é bom, feriado demais atrapalha o negócio. Quer dizer, uma chuva atrapalha o negócio, um bloquinho de carnaval atrapalha o negócio. Então, as pessoas, elas sempre veem os outros somente aquele velho ditado, né? Você vê as pingas, você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? E a maioria das pessoas acha que é assim, não é não. Você vai ter que ter muita, mas muita
não é teimosia, mas você vai ter que ter muito perspectiva, vai ter que ser muito proativo e, principalmente, se trabalhar muito a parte psicológica, porque todo mês você nunca sabe se vai conseguir pagar as contas. É desesperador. Joia, obrigado aí pela sua contribuição, Luiz. Escreveu e falou, joia, agora sim. Olha, no curso vocês vão ver aqui, em agendas mais para frente, que às vezes a empresa ela morre antes de nascer por conta de uma coisinha, um detalhezinho que a gente está até estudando, chama planejamento, falta de planejamento. E aí eu digo para vocês que eventualmente isso é falta de planejamento, é a falta de técnica, não é isso? Então, mesmo no curso de guia de turismo, veja a importância de vocês terem um componente como esse daqui para vocês poderem ter a oportunidade, né? Porque às vezes você acha que é um curso técnico, você vai arrumar emprego, mas você pode também criar o seu negócio. E aí você vai ver, né? Se você teve base no curso, no componente curricular, para, lógico que, né, o curso é uma coisa que dá base, dá uma iniciativa, e a prática, às vezes, ela precisa seguir esses conceitos que estão sendo trabalhados aqui, mas depende muito, principalmente, do indivíduo que está lá tocando o seu próprio negócio. Eu concordo com você quando você diz que o empreendedor ele precisa ter muita questão assim psicológica, né? E aí eu preciso dizer o seguinte, que um dos termos que estão sendo cada vez mais utilizados e falados nesses últimos anos é o termo inteligência emocional, né? Porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar, né, com colaboradores da sua empresa, ou se você trabalhar para empresa privada ou pública, você precisa saber lidar com as pessoas ali com que você está, né, no mesmo nível e nível superior e consecutivamente subordinado a você. Então, tudo isso a gente precisa ter, né? Tudo isso a gente precisa ter. Lógico que essas interrogações, né, que foram colocadas aí por você, Luiz, relacionadas à manutenção do negócio, né? Saber se você vai ter dinheiro no mês subsequente ou não, né? É um trabalho árduo e precisa ser um trabalho responsável, né? Com toda a gestão financeira, ok, né? Demora um certo tempo para você manter a empresa e eu só queria dizer que aquele termo que você usou, eu posso, se você me permite, substituí-lo por ousadia. O empreendedor precisa ser ousado, não é irresponsável, Sim, né? sim, com É certeza. correr os riscos, só que riscos calculados, tá? Então, ele precisa ter, além desse conhecimento do negócio que ele está criando, né? Os itens que a gente colocou e já apontou antes aí, além desse conhecimento todo, desse know-how todo, ele precisa saber, pessoal, ó, uma coisa que eu acho extremamente importante, né, para a manutenção do sucesso. Manutenção primeiro, né, dos resultados positivos que vai ser o resultante disso, o sucesso do negócio, da sua profissão e etc. Está em um termo chamado tomada de decisão. Se você decide errado, muito provavelmente você vai direcionar o seu negócio para o declínio e ele vai tender, sim, a falir. Então, que a gente possa ficar atento e atenta quanto a isso, tá bom? Quanto a isso. Joia? Tem mais alguém aí que participou? Minha interlocutora, você está aí ainda? Tem sim. A turma está aqui atenta. A Elaine, o Luiz completa, né? Geralmente, para se tornar um bom empreendedor, você terá que morrer e renascer várias vezes. E a Elaine pontua. Eu acredito que seja mais uma questão de falta de planejamento do que ansiedade.
Uma ideia inovadora não é sinônimo de sucesso, por mais incrível que seja. E ela também complementa com inteligência emocional. Joia, muito obrigado. Olha, é isso daí. Deixa eu pegar de novo o finalzinho aqui do comentário. Aqui, ó. O Luiz colocou, né? Tem que morrer e renascer várias vezes. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, o empreendedor lá dos Estados Unidos, né? Ele tem essa ousadia, né? Começa o negócio, não deu certo, ele vai, começa outro negócio, melhora e vai. Ele é persistente, tá? Inclusive, são dois termos muito importantes, né? Dois termos muito importantes dentro da ideia de empreender, tá bom? Fica com vocês aí, tá? Persistência e paciência. Precisa ter, tá bom? Precisa ter, se não tem, precisa buscar para que você possa ter, então, paciência e persistência, lembrando lá da ousadia. Olha, tanta coisa, cada terminho-chave que a gente está usando hoje, que você, meu caro aluno, minha cara aluna, precisa levar a sério, precisa buscar, se é que você já ainda não tem, tá bom? Para que você possa ter sucesso. E obrigado aí também pelas informações, pela participação daqui da Elaine, né? E ela colocou aqui o termo que eu falei, inteligência emocional. Joinha, joinha. Vamos lá, então, falar aqui do nosso próximo slide, relacionado aí aos assuntos, né, estudados em agendas anteriores. E aí nós temos, então, a Agenda 1, onde nós abordamos sobre administração contemporânea. Tivemos a Agenda 2, que nós falamos sobre administração, né, como ela muda com o passar do tempo, né, e está envolvida aí no mundo inteiro. E agora, então, chegamos na nossa Agenda 3, a importância do planejamento. Então, tivemos, né, as questões aqui voltadas para as nossas duas agendas. A primeira foi um debate, vocês já sabem, participaram lá, tiveram meus feedbacks, ou os feedbacks dos outros professores de empreendedorismo, né? E a segunda agenda também foi uma proposta de um fichário com 3 questões e vocês puderam participar. Vamos cair aqui no colo da função, né, de planejar. Mais para frente vocês vão ver algumas ferramentas administrativas aplicadas ou aplicáveis em todos e quaisquer departamentos ou áreas ou setores ou ramos de atividade, tá? Que chama-se ciclo PDCA. Mais para frente vocês vão ver, então fiquem calmos, eu só quis apresentar nessa agenda para dizer que ela existe, tá? E eu quero destacar aqui, então, dentro desse contexto de estudo, de planejamento, que a gente tem como os princípios administrativos, eu coloquei aí, né? Planejar, organizar, dirigir e... Tá faltando um. Controlar. Dormiram, eu achei que você tivesse dormido, olha que legal. Isso, e controlar. Então, olha, planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bom? Então, muito importante ficar esses princípios aí na nossa mente. E a gente entende que a administração ela está relacionada com a atividade de gestão. Como eu falei para vocês alguns instantes atrás, é importante que o empreendedor, que o administrador, que o gestor, ele possa gerir os seus recursos, os recursos da empresa. Professor, quais são os recursos que a empresa tem que gerenciar? São 5. Eu tomo a liberdade de falar, então, aqui para vocês. Quem quiser anotar, vamos lá, que eu não vou repetir, tá bom? Aí você volta depois no vídeo para poder ouvir, tá certo? Então, primeiro recurso, recursos naturais, tá? Segundo recurso, né? Professor, está no nosso material isso? Está no nosso material isso, pessoal? Sim ou não?
Não. Não tá. Então, é plus, é adicional. Anota aí, meu caro aluno, minha cara aluno. Ó, primeiro recurso, natural, recursos naturais. Segundo, recursos materiais, tá? Terceiro recurso, recursos humanos. Bom? Quarto recurso, recursos. Olha só, vou dar um tempinho. Recursos, quarto recursos. Quarto recurso. O quarto é recurso tecnológico, tá? Quarto recurso tecnológico e quinto recurso financeiro. Vamos lá então, rapidinho. Primeiro recurso natural, material, humano, tecnológico e financeiro. Eu tenho uma leve impressão que o nosso colega já colocou aí no chat para todo mundo. Deixa o professor fazer aqui. Para todo mundo já ver também. Isso aí, ó. Foi a minha auxiliar na aula, né? E o Luiz também. A Araçari colocou e o Luiz também colocou. Joinha, tá bom? Então deixa registrado aí. Não esqueça de anotar depois no seu material, né? Em um local que você possa consultar depois, tá bom? Então, dentro desse escopo que eu passei aqui de gerenciamento, de recursos, desses princípios, eu quero só destacar o planejamento, tudo bem? Planejamento. E não vamos falar, então, porque o planejamento precisa ser definido as ações, né? Então, primeiro item lá, definir objetivo e definir metas, né? Ou metas, tá? Objetivo e metas. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, é importante que a gente defina quais são as metas. Meta está muito ligado ao aspecto quantitativo, tá? E o objetivo está muito ligado ao aspecto qualitativo, tá joia? Então, dentro desse escopo, primeira coisa é definir as metas. Tá joia, gente? Definir as metas. E depois, definir a metodologia pela qual você vai aplicar, né, na sua empresa, por exemplo, para alcançar tanto os objetivos quanto as metas. Tudo bem? Então, ó, vamos lá comigo agora, hein? Para planejar, a gente precisa definir metas e objetivos. Precisa também definir métodos e ou formas. Galera, fazendo isso, entendendo o contexto que você está inserido, fazendo a devida observação do cenário, você vai saber como você está, qual é a situação que se está a empresa, e vai conseguir fazer um planejamento bacana, levando em consideração de que você às vezes precisa fazer o plano A, o plano B, o plano C, o plano X, Y, Z, o plano N. N planos. Está compreendendo? Usando esse princípio que eu estou apontando para vocês aqui, tá? Então, definindo metas, definindo objetivos, definindo também metodologia. E aí você vai detalhar. Quanto mais detalhado for o planejamento, melhor ou pior? Muito melhor. Melhor, bem melhor, bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. Você não tem que pensar que está fazendo um planejamento para você. Ah, mas eu já sei, não preciso dos detalhes. Não, você tem que pôr os detalhes. Porque se você tiver uma equipe grande, ou se tiver mais um junto com você na equipe, você precisa fazer o outro compreender daquele detalhe que você colocou lá. Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é que as empresas se sobressaem. Só perceber isso, gente. É só perceber isso. As empresas se sobressaem nos
Elas se diferenciam nos detalhes. E aí você vai perguntar para mim assim, professor, qual é o título do nosso componente curricular? Eu digo, empreendedorismo. É isso? É isso, gente? O título do nosso componente curricular é empreendedorismo? Sim. Não? Não? Eu faço questão de dizer para vocês que é empreendedorismo e qualidade. qualidade. Ah. E às vezes a gente esquece do e qualidade. Quando a gente esquece do e qualidade, a gente está começando um pouquinho estranho, porque como é que uma empresa vai dar início às suas atividades se ela pensa só no empreender? Ela não pensa, por exemplo, eventualmente numa satisfação do seu colaborador, do seu cliente externo, que é aquele que vai consumir o produto ou serviço. Eu vim aqui hoje, na manhã de sexta-feira, hoje dia 3, né, de março, não foi para dar resposta para ninguém, para nenhum de vocês. Eu vim colaborar com o conhecimento que eu tenho e com o que nós estamos construindo aqui agora para uma reflexão de uma ação, de uma atitude que vá levar ao conhecimento, que a gente já falou, que vá ajudar a desenvolver a habilidade para que você, meu caro aluno, minha cara aluna, possa ser um profissional, como diz o jovem, né? A pessoa que é jovem, eu vou me considerar jovem, topzera, não é isso? Para você ser um profissional competente. Joia, galera? Tem uma observação aqui no chat do Luiz. Ele coloca: aonde buscar as informações confiáveis para poder fazer um planejamento? Confiar em dados oficiais ou dados informais? Elaine completa, empreendedorismo e qualidade. Muito bem. E Luiz coloca: o maior problema que eu vejo na área do turismo é justamente a falta de retorno para seus clientes. Eu já participei de uma trilha e do roteiro do vinho, e em ambos eu jamais voltaria de novo. O professor vai chorar aqui. Galera, eu sei que até o nosso horário está já ultrapassado, mas eu preciso finalizar com vocês. A discussão nossa está muito bacana. Quem quiser está dispensado, né? Era até às 10h30, mas quem puder continuar um pouquinho mais aí, sem problema, eu acho que é um momento rico e importante para todos, tá? Por que eu falei que o professor vai chorar? Porque quando a gente fala de qualidade é isso, né? É mapear quais são as expectativas que eu vou gerar no meu consumidor e qual é a percepção que eu, empresa, preciso que ele tenha. Se é uma percepção, não vai ter qualidade. Quanto a isso, fiquem todos muito tranquilos. Respondendo a pergunta aqui acima, né? Sempre usem dados oficiais. Mas não deixe de esquecer dos dados informais, né? Porque o oficial, ele fundamenta, mas vá a campo você, interesse-se você, porque o negócio é seu, tá certo? Então, pergunte para as pessoas o que elas querem, qual foi a experiência que ela teve. Ah, mas respondeu um formulário lá, mais para frente. Ó, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, vai ter em agenda futura um aprofundamento um pouquinho maior, né? Sobre a qualidade do serviço, né? Sobre o levantamento de uma pesquisa. Tudo isso vai ter em agenda mais para frente. Olha, então fiquem tranquilos que o nosso componente vai dar o passo a passo para você. Vai dar um passo a passo. A gente precisa que você esteja conosco, que você acesse o material, que você vá buscar outras informações,
fique tranquilo. Seja proativo, como a gente falou, né? Característica do empreendedorismo, tá? Do empreendedor. Seja proativo, vá buscar as informações também. Não fique só esperando uma aula como essa, não fique só esperando a gente colocar aqui o material, né? Você tem essa autonomia também para poder buscar outras informações, trazer para a gente discutir nesses momentos. É sempre muito rico. O professor fica sempre muito contente, eu aqui e os demais outros também aqui, né? A Jaqueline, o professor Simão, desse mesmo componente, o professor Marco Romano, né? E eu, somos nós 4. É muito importante essa interação, essa participação, né? É ruim quando a gente vem, olha, não abre o áudio, né? Ninguém consegue conversar, ninguém consegue. O professor vem, às vezes não tem nenhum aluno, tá? Mas não, olha, show, parabéns aí para vocês e eventualmente aos que vão assistir no futuro que possam, né? Não só essa aula, mas das agendas futuras que possam participar, né, dentro das suas possibilidades, possam participar dessas discussões semanais aí, tá bom? Tem mais uma colaboração da Elaine. Pesquisa de satisfação ao final de cada roteiro é uma ótima ferramenta para aprimorar os serviços prestados. Joia, eu não quero falar hoje sobre pesquisa de satisfação, de qualidade, porque é um assunto de aulas futuras, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, por que é importante isso? Para a gente falar dessa aula de hoje. Porque é importante que você pode... O assunto é planejamento, não é? Sim ou não? Sim. 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 O assunto principal da aula de hoje, dessa agenda, é planejamento. Então, se você colocar entre parênteses um R e um E, nós vamos entender que, ao mesmo tempo que você pode planejar, numa segunda oportunidade, você vai replanejar. Para quê? Para ajustar. Tudo bem? Então, fique com essa outra mensagem minha de hoje, tá? O planejamento é importante? Sim! O replanejar é tão importante quanto o planejamento. Tá bom, gente? Tranquilo? Podemos tocar o barco? Tranquilo. Joia, joia. Então, olha, outras coisinhas que eu chamo a atenção aqui nesse nosso encontro de hoje. Eu falo, né, a respeito da administração, quanto aos seus paradigmas, e trago para vocês aqui 2 E's, chamado eficiência e eficácia, e que no futuro a gente vai trabalhar um pouquinho mais outros E's, tá? Mais 2 E's. Então, ao todo são 4 E's. Então, a gente fique com essa mensagem também dessas 2 palavras-chave, eficiência e eficácia. Saiba você, meu caro aluno, minha cara aluna, que são termos com significados distintos. Se você não sabe efetivamente o que vem a ser eficiência e eficácia, te convido a fazer uma pesquisa. Tranquilo, faça a sua anotação, que a gente vai voltar a falar disso aí em aulas futuras. Ok? Importante que a gente entenda que o planejamento ele é aplicado aí a 3 níveis. Na próxima agenda a gente vai falar sobre isso. O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, tá? Então, a gente não pode perder essas funções aí da administração, tá? Que é planejamento, liderança, organização e controle. O outro termo que o professor tinha falado sobre os princípios administrativos, vamos lá, fique na mente de vocês aí, tá bom? Pode ser, é o PODC, planejar, dirigir, organizar e controlar. Professor, por que você colocou aqui liderança? Porque existem algumas obras, né, que substituem o termo dirigir por liderar, tá bom? Tem algumas obras, alguns livros que, então vamos lá, substitui o termo dirigir por liderar, tá bom? Fica aí com essa informação adicional aí também. Senão você vai ler alguns livros aí de empreendedorismo, precisamos dirigir, nossa, mas é um carro, o que que é, né? Não, não é. É o verbo dirigir
com a intenção de liderar, né, aí as questões quanto à parte profissional e empreendedora da empresa, certo? Sim ou não? Certo. Joia! Então vamos lá. Dando sequência aqui, eu queria que vocês aí, bem rapidamente, a gente não pode ultrapassar das 11 horas, tá bom? Eu queria que vocês colocassem para a gente aí a experiência que vocês já tiveram com planejamento, né? As práticas vivenciadas, sendo ela positiva ou negativa. E pode ser aí da sua vida pessoal, né? Se você quiser, mas vamos ter um foco um pouquinho maior aí nas questões profissionais, o que quando não é feito um planejamento adequado, quais são ou quais foram as consequências e, ao mesmo tempo, quais foram aí as consequências do planejamento adequado. Bem rapidinho, no máximo, vamos separar aqui, vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês relatarem alguma coisa aí para a gente, ok? Quem quiser, né? Senão a gente toca o barco aí. A gente pode dar sequência então, gente? Pode, professor. Ficou um silêncio aqui agora, né? O professor não gosta muito de silêncio. O silêncio é bom, é importante, mas assim, conversando assim, fica ruim o silêncio. Tá joia? Vamos continuar então? Então, que vocês possam, ao invés de ter a oportunidade de fazer essa exposição, que vocês possam refletir a respeito, né, do planejamento na vida pessoal ou profissional de cada um de vocês, ok? Sendo possível avaliar, né, analisar e avaliar se foi uma experiência positiva ou negativa. O Luiz ergueu a mão, pode falar, Luiz. Eu escrevi aqui no chat, mas vou falar. O planejamento, o mais básico do básico, é uma lista de supermercado. Quem nunca foi no mercado, chegou lá na hora, não lembrava o que era para ter comprado e comprou outra coisa, chegou em casa e viu que o que era para ter comprado deixou de comprar e trouxe outra coisa e gastou o dinheiro, depois ficou sem dinheiro para comprar o que era para ter sido comprado. Quer dizer, é o básico do básico do planejamento. Joia, obrigado pela sua contribuição, mais uma vez, Luiz. Gente, olha, é muito sério isso, né? Porque quando o indivíduo ele procura fazer um planejamento, ele reduz muito a chance de erro, né? Como esse exemplo que foi muito bem citado aí pelo Luiz. Acontece que às vezes, né, as pessoas no seu dia a dia, elas ficam aí imaginando, né? Ah, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, tenho aquilo outro, e elas saem à torto, à direito, fazendo, agindo. Então elas não pensam antes de agir. E aí acontece isso que você falou, Luiz. Os erros, eles vão aparecer, né? No mercado, ele cabe erro, desde que você faça o replanejamento, ou seja, o ajuste o mais rápido possível para o impacto do erro não ser tão grande, ao ponto de você, ao invés de manter a sua empresa lembrada por coisas boas, você ter a sua empresa lembrada por experiências não tão bacanas. Então, é uma outra reflexão que eu preciso que vocês façam. Tem as coisas profissionais para fazer, por exemplo, profissionais para fazer, para um pouquinho, faz uma anotação, faz um planejamento,
né? Para você reduzir o risco de problemas, né? De erros, tá? Então, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela participação. Quem não participou, quem não falou, o importante é também fazer a reflexão sobre esses itens, ok? Gente, aí, né, nós temos a questão da nossa tarefa, né, proposta para essa nossa agenda 3. É importante que vocês façam a proposta da atividade com riqueza de detalhe, tá bom? Ó, a gente falou hoje aqui, planejamento é envolvido riqueza de detalhe. Quanto mais detalhado for, vocês falaram aí para mim, melhor. Quanto mais detalhado for, melhor, tá? Então, é um roteiro turístico para cada uma dessas datas comemorativas, bom? Então, é um roteiro turístico para o Carnaval, um roteiro turístico para a Páscoa, um roteiro turístico para o Natal, um para o Dia das Crianças e um para a época de verão, tá? Então, vocês vão montar, elaborar e já colocar em prática esse conhecimento teórico, conceitual que nós trabalhamos hoje aqui, aplicados à área de atuação do curso de vocês, tá certo? Então, muito importante ficar aí atento a esses detalhes da nossa atividade, que é, então, mais uma vez, para reforçar, é um roteiro turístico para cada uma dessas datas comemorativas, tá certo? Levando em consideração o item 2 e 3, porque vai colaborar com a riqueza de detalhe. Professor, tem que pôr foto. Professor, bom, cada um vai fazer aí a seu modo, né? Quanto mais detalhe você colocar, quanto mais informação você colocar, melhor, porque o professor mediador vai pontuar também aí a sua criatividade em meio à execução da proposta da tarefa da Agenda 3. Tá certo? O Douglas ergueu a mão. Fala que eu te escuto, Douglas. Bom dia, professor. Uma dúvida que eu fiquei aqui referente a esses roteiros turísticos, posso fazer o roteiro de apenas um dia? Um início manhã, término final da tarde? Olha, a gente gostaria que esse roteiro tivesse ao menos 2 dias, viu, Douglas? Né? Para a gente poder enriquecer, tá? Enriquecer, porque assim, de alguma forma, você vai entender como, poxa, eu vou vender um pacote de roteiro turístico, né? Dificilmente você vai fazer isso em um dia apenas, né? Então, a nossa ideia, né, nós professores de empreendedorismo, é que você possa fazer isso com no mínimo 2 dias, envolvendo aí as ações, né, voltadas para esse roteiro turístico, um para cada data comemorativa dessa daí, ok? Compreendeu, Douglas? Tudo certo, tudo certo. Tá, incluir transporte, hospedagem, alimentação, todos os Isso. O vestuário que o cliente vai precisar levar, né? recomendações, exato. Isso, tá? Por que isso, Douglas? Olha, você vai falar assim, nossa, professor, um monte de coisa. Pessoal, nós acabamos de falar ao longo desse período da nossa aula que nós precisamos exercitar o planejamento. Pensa você como dono de um negócio, você precisa fazer isso, você vai precisar fazer exatamente isso quando você estiver no campo de trabalho. Então, que a gente possa exercitar isso agora, porque, caros alunos e alunas, o momento mais propício para você poder errar é agora, né? Vai receber um direcionamento nosso aqui e está tranquilo. Agora, você imagina se você errar lá na frente, lá no campo, no seu posto de trabalho. Aí isso vai te custar muito provavelmente alguns problemas, tá?
Então, justificando, né, a riqueza de detalhe, por isso as agendas agora, né, estão aí quase 10 dias abertas. Ela abriu, então, sexta-feira da semana passada e vai até segunda-feira da próxima semana, às 8 horas da manhã, para você entregar a atividade, né? Então, que você possa abrir a agenda, já entra, já olha, vê as suas dúvidas, mapeia, né? E vem para o encontro síncrono, como esse daqui, discute, expõe os seus pensamentos, as suas dúvidas, tem um correio TEC para você comunicar conosco. Então, assim, para facilitar principalmente aí o lado de vocês. Respondendo a pergunta, Douglas? Respondida. Eu só queria deixar também uma observação aqui, porque assim, eu perguntei isso porque o meu interesse com esse curso é realmente fazer passeios de um dia. Você sair de São Paulo e ir para localidades aqui próximas, onde você pode fazer uma atividade turística e retornar no mesmo dia. Então, eu tinha preferência para fazer esses roteiros de um dia, justamente para trabalhar aquilo que eu tenho em mente já desde do início do curso. Mas, se é um pedido da agenda, né, eu vou fazer aí conforme solicitado. Joia, olha, eu agradeço. Você, inclusive, não vai se arrepender. É um exercício isso, Douglas. Fique tranquilo, tá? Para que você possa depois, né? Lógico que tem público, né? Tem pessoa querendo algum roteiro turístico para um dia só? Tem, né? Tem. Tiro curto, você vai ali, mais próximo, mais na região ali, tranquilo. Mas pense, né? Que também, em contrapartida, tem outras empresas, né? Ou tem clientes que não vão querer um único dia, né? Por N situações. Aí é perfil, recurso financeiro disponível para participar de um evento, mesmo que seja, né, um dia ou mais, etc. Não, mas tem público para todas essas áreas. Eu queria que vocês exercitassem isso com 2 dias como mínimo, tá bom? Eu agradeço aí a sua disposição, sua participação e colaboração aí nessa pergunta. Joia? Joia. Fechou. Joia, obrigado, viu, Douglas? Galera, essa era a nossa informação, né, que eu queria passar para todos vocês na manhã de hoje. Espero que tenha sido produtiva para vocês, né? Para mim foi muito bom tê-los aqui, para poder a gente trocar algumas palavras, a gente poder direcionar, chamar a atenção de algumas palavras-chave, que vocês possam cada vez mais buscar esse conhecimento, não só o conhecimento, mas desenvolver também aí as suas habilidades para que você possa, com muita atitude sempre positiva, você possa ser um profissional competente que possa adquirir resultados positivos e que te leve ao sucesso. Ok? Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Quero ler rapidinho o nome de quem ainda está por aqui. Muito obrigado, Adriana. Obrigado, Eliane, Douglas, Luiz e a Rosana, tá bom? Uma boa sexta-feira a todos vocês. Um ótimo final de semana. Não esqueça, cumpra o prazo da atividade proposta para essa agenda 3, tá bom? Então, segunda-feira, até às 8 horas da manhã. E aí, eventualmente, vocês poderão aí contactar alguns mediadores de vocês ainda no dia de hoje, né? Mas saibam que sábado e domingo a gente não pode acessar e aí talvez fique muito em cima da hora de alguma dúvida eventual ainda haja para essa segunda-feira às 8 horas da manhã, talvez fique difícil para responder, mas quem tiver aí acesso, manda eventualmente o mediador que tiver condições vai responder você, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade, até a próxima agenda. Fiquem em paz e até a próxima, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado pela participação de todos.